Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem e vamos a mais uma aula sobre o controle de qualidade em laboratórios de análises clínicas veterinárias. Nesta aula, nós vamos falar especificamente sobre os aspectos fundamentais da rotina laboratorial, desde o procedimento de coleta de amostras, passando pela seleção dos sistemas analíticos, até o controle de qualidade da água, reagentes e materiais utilizados na nossa rotina laboratorial. Todos esses elementos, eles fazem parte de um sistema integrado que tem como objetivo reduzir os erros laboratoriais e aumentar a confiabilidade dos exames realizados. Então, o procedimento de coleta de amostras biológicas é uma das etapas mais críticas da nossa rotina laboratorial, né? Todo o laboratório de análises clínicas veterinárias deve estabelecer os procedimentos operacionais padrão, né, os POPs que a gente já viu na aula anterior, né, que orientem de forma bastante clara como as coletas devem ser realizadas. Então, esses procedimentos, eles devem considerar qual o tipo de exame solicitado, como, por exemplo, hematologia, bioquímica, gasometria, imunodiagnóstico, urinálise, né, ou exames parasitológicos. E, além de considerar qual o tipo de exame que está sendo requisitado, né, que está sendo solicitado, a gente deve levar em consideração as características específicas de cada espécie animal, né? Se são animais silvestres, se são caninos, felinos, né? E qual o tipo de amostra biológica que vai ser utilizada nesse exame clínico, né? Nesse exame que vai ser realizado. Bom, eu sei, por exemplo, que análises hematológicas eu vou precisar de um sangue coletado com EDTA, por exemplo, né? Para caninos, para felinos, enfim, né? Para animais silvestres, depende de qual espécie animal que a gente está trabalhando, né? Muitas vezes, quando a gente trabalha com répteis e anfíbios, o EDTA a gente não consegue preservar as nossas células, então há necessidade de usar, por exemplo, heparina ou algum outro tipo de anticoagulante, né? Além disso, a gente deve considerar o local da coleta, né? Então, o local da coleta, ele deve possuir uma estrutura mínima que seja adequada para a realização do procedimento de coleta, né? Idealmente, a sala específica para coleta, ela deve ser separada do laboratório, né? Ela deve ter uma pia para que eu proceda à higienização das minhas mãos, né? Ela tem que ter uma superfície impermeável para trabalho, para que eu consiga colocar o meu paciente ali, proceder à coleta, né? Essa superfície, ela deve ter uma estrutura que me permita esterilizar, né? Essa superfície, né? Deve ter armários para armazenamento de materiais de coleta, né? Recipientes que eu vou utilizar, né? Eu não posso, na minha sala de coleta, dispor só de alguns tubos de EDTA ou de alguns tubos para coleta. Precisa de um armário que em algum momento de urgência eu consiga acessar para pegar os materiais que eu vou utilizar na minha coleta, né? E eu preciso ter um recipiente apropriado para o meu descarte de resíduos conforme a legislação vigente, né? Eu não posso utilizar uma lixeira para resíduo comum, por exemplo. Eu preciso ter uma caixa de pérfuro cortante, né, específica para eu conseguir descartar as agulhas, as seringas, né, que eu estou utilizando, né? E antes de eu começar qualquer procedimento de coleta, é fundamental que eu prepare o ambiente, né? E os materiais necessários que eu vou utilizar, como por exemplo, gaze, algodão, álcool 70, os tubos de coleta, seringas, agulhas, né? Os recipientes de descarte para pérfuro cortantes. Então, antes de eu iniciar o meu procedimento de coleta, eu vou até a recepção
e eu vou olhar a requisição do exame, né? Então, antes mesmo de eu entrar em contato com o tutor ou com o paciente, né? Eu olho a requisição do exame, eu observo o quadro clínico do paciente, né? Se o clínico veterinário ele descreveu. Eu vou olhar quais são os exames que estão sendo requeridos, né? Eu vejo se esses exames que estão sendo solicitados, eles têm relação com o quadro clínico do paciente, né? Se não há necessidade de uma coleta adicional, enfim, né? De posse disso, né, eu vou observar qual exame está sendo solicitado e quais são os tubos para aquele determinado exame. Então, no meu procedimento operacional padrão, por exemplo, para hematologia, eu sei lá que vai estar descrito a utilização de tubos GDTA, né? Quantos tubos? Um tubo de 4 ml ou um tubo de 5 ml, enfim, mas tem que estar descrito, né? De acordo com a espécie que eu estou trabalhando. Por exemplo, é um canino, é um felino, enfim. E aí eu vou preparar a minha sala primeiro. Então, eu vou até a minha sala de coleta, né? Procedo a higienização na minha mão, procedo a esterilização na minha bancada, né? Vou separar os materiais que eu vou utilizar. Então, por exemplo, um tubo de EDTA. Eu não pego apenas um tubo de EDTA, eu pego sempre um, dois, três tubos a mais, né? Já prevendo que talvez a coleta seja um pouco difícil e que eu precise ter mais tubos à disposição, né? Então, por isso que tem que ter o armário para poder acessar esses materiais. Bom, é um animal menorzinho, é um animal um pouco maior, qual é o calibre da agulha que eu vou utilizar, se é 21G, 22G, né? Se eu vou proceder à coleta com uma seringa ou vou usar um vacutainer, vou ter um elástico ali para fazer o meu garrote, né? Tenho que ter mais luvas, né? Em alguns casos, eu preciso também de ter ali um esparadrapo, ou enfim, né, para eu poder, depois do meu procedimento de coleta, estancar o sangue, né? Enfim, eu vou deixar tudo preparado antes mesmo de eu trazer um animal para dentro da sala, né? Pergunto, né, depois de estar com tudo preparado, máquina de tricotomia, muitas vezes é necessário fazer tricotomia, né, dependendo do animal, para poder acessar a veia, né? E aí eu retorno e converso com o tutor, né? Olha, seu animalzinho, né, ele é estressado, como é que ele se comporta, né? Isso é importante também entender, porque muitas vezes a gente precisa de mais pessoas para nos ajudar na contenção. Se é um animal bastante estressado, né, eu preciso de pelo menos uma ou duas pessoas a mais para proceder à contenção, né? Às vezes o tutor ali, ele pode auxiliar, mas por vezes ele mais atrapalha do que auxilia, né? Então, é necessário que eu precise de mais pessoas para me ajudar no procedimento da coleta, né? E uma coisa importante é que os materiais para minha coleta, os tubos e o descarte de pérfuro cortantes, eles devem estar bastante próximos no momento de eu realizar o meu procedimento de coleta. Eu não posso ter que atravessar minha sala com uma seringa e uma agulha, né, para ter que descartar. Então, ele tem que estar bastante próximo do local onde eu vou realizar a coleta, né? Bom, a coleta de sangue, né, ela deve seguir uma sequência de procedimentos que é bem definida para garantir tanto a qualidade da amostra que eu estou coletando, quanto para garantir a segurança, né, da minha equipe, né, e também a confiabilidade dos resultados. Então, primeiramente, a gente deve verificar a requisição do exame feita pelo médico veterinário, né, como a gente já conversou anteriormente, confirmando quais são as análises que serão realizadas. Em seguida, a gente tem que pensar sobre a questão da contenção adequada do animal, que é essencial tanto para a segurança da equipe, né, para evitar mordeduras, enfim, quanto para evitar o estresse excessivo do paciente, porque a gente sabe que alguns exames, eles têm uma interferência bastante grande dos níveis de cortisol. Então, a gente precisa atentar para as questões relacionadas à contenção, né? Depois, realiza-se, por exemplo, a tricotomia, né, que consiste nessa remoção dos pelos na área da coleta, né? E, em alguns casos, a gente deve informar o tutor, porque ele não entende muito bem, por vezes, dependendo do animal, né? Imagina um
Shih Tzu, enfim, né? Esses animais que têm mais pelos, né? Aí aparece lá sem o pelo numa determinada área. Tem tutores que não conseguem entender, então é necessário que a gente converse sobre a necessidade de fazer tricotomia antes de realizar o procedimento de coleta, né? Explicando que é necessário para a segurança do animal, para acessar as veias, né? Enfim, né? A gente deve proceder também à asepsia do local que a gente vai realizar a coleta com gaze e álcool 70, né? E a gente não precisa ficar lá esfregando, né, o álcool 70 com a gaze, né? Porque isso leva a edemas e leva também a ficar roxo o local, né? Então, a gente deve fazer a asepsia do local de uma forma que não machuque o animal, né? Em um dos cursos que eu fiz sobre controle de qualidade humanas, até eles preconizavam a realização da asepsia não de forma linear, e sim de forma circular, do centro para as bordas, né? É uma coisa que a gente pode talvez considerar nos casos dos acessos a vasos sanguíneos em animais, né? O profissional, então, ele deve também escolher qual o vaso sanguíneo mais adequado, né? O que pode ser, né? Tanto a veia jugular, como a veia cefálica, femoral, safena. Isso dependendo do tipo do exame, né? E também de qual o tamanho do animal, qual o acesso que a gente está tendo, né? Então, tudo isso tem que ser considerado ali no momento da realização da coleta, né? Bom, vou fazer uma gasometria, qual o acesso, né? Qual o vaso sanguíneo que eu vou acessar para realizar essa coleta, né? Outras etapas importantes incluem o uso do garrote, né? Dependendo do tipo de coleta, né? Só que o garrote é uma questão que a gente tem que considerar que a gente não pode ali colocar, por exemplo, o elástico e esquecer, né? O garrote ele é importante para auxiliar no momento da coleta, mas a gente também tem que considerar que ele pode levar a edemas, né? Qual o tipo de coleta que eu vou realizar? Eu vou utilizar uma seringa, eu vou usar um sistema a vácuo, vou usar um scalp, né? Às vezes tem pessoas que preferem a seringa, tem pessoas que são mais treinadas com o sistema a vácuo, né? Porque o tubo de coleta ele é o tubo já está a vácuo, né? Então vai entrar esse tubo, ele vai permitir que entre a quantidade, o volume adequado de sangue, né? Quando a gente usa uma seringa, a gente está submetendo as nossas células, né, uma dupla pressão, uma através da seringa e outra quando a gente insere a seringa no nosso tubo a vácuo, né? Então ela está passando por duas pressões, né? E isso às vezes pode levar a algum tipo de hemólise. Então, por vezes as pessoas preferem até abrir o tubo da seringa e colocar o sangue ali, né? Diretamente da seringa, mas aí a gente perde um pouco do volume, né, do quanto está sendo colocado nesse tubo, né? E a ordem correta de coleta dos tubos, né, evitando a contaminação entre os aditivos. Aqui no quadro à direita, eu coloquei uma sugestão da BD, que é um dos fabricantes de tubo de coleta, de como eles sugerem que se proceda a ordem de coletas, a ordem dos tubos no momento da coleta. Então, vamos supor que no meu laboratório se realize hemocultura, né? Então, o meu paciente tem uma sepse, por exemplo. E eu preciso proceder à coleta de frascos para hemocultura e para demais exames, né? Então, eu vou iniciar com os frascos da hemocultura, evitando a contaminação por micro-organismos ao longo do procedimento da coleta. Então, seria o primeiro tubo a ser utilizado, seriam os frascos de hemocultura para ser encaminhado para microbiologia, né? E aí eu vou inverter esses tubos por 2 vezes, tá? Depois, se a gente vai fazer apenas um hemograma, né, enfim, ou outros exames, a gente tem que considerar que o primeiro tubo a ser coletado seria o tubo de citrato da tampa azul, tá? E eu preciso inverter esse tubo de 3 a 4 vezes, né? Isso para análise, por exemplo, de plaquetas, né, de coagulação, tá? Depois eu vou utilizar o meu tubo
seco com ativador de coágulo, para análise, por exemplo, de análises bioquímicas de soro, né, para sorologia. Então, eu vou utilizar meu tubo com a tampa vermelha, que tem um ativador de coágulo. E por mais que as pessoas pensem que é só coletar ali com o ativador de coágulo que ele vai coagular, né? Então, só coleta e deixa ali paradinho, não. É preciso que eu inverta esse tubo de 5 a 8 vezes, tá? Depois disso, eu posso coletar o tubo com heparina de sódio, por exemplo, da tampa verde, né? Para análise bioquímica, por exemplo, né? E eu vou inverter esse tubo também de 8 a 10 vezes, tá? Por fim, a gente coleta o EDTA. Então, nessa ordem, ele seria, por exemplo, o quarto tubo, né? Depois do citrato, do soro e da heparina, né? Então, aí a gente coleta o tubo de EDTA e inverte também de 8 a 10 vezes para análise, por exemplo, de hemoglobina, de hematologia, tá? E lá pro fim, né, o último tubo a ser coletado seria o tubo de fluoreto de sódio, né? E eu inverto esse tubo de 8 a 10 vezes, tá? Então, essa seria a ordem, né? E é interessante que a gente deixe essa ordem da coleta dos tubos impressa, né, dentro da minha sala de coleta para auxiliar no momento da coleta, porque embora a gente faça isso muitas vezes de forma mecânica, já decore, né, qual é a ordem dos tubos, a gente tem que deixar claro que qualquer pessoa que adentrar, né, que a sala de coleta que for realizar esse procedimento, ela deve saber qual é a ordem dos tubos que deve ser coletada, e isso deve estar descrito no POP, né? Aí nós temos a questão da identificação dos tubos, né? Então, a identificação dos tubos ela deve ser feita antes do procedimento de coleta, né? Eu não posso coletar minha amostra e depois identificar o tubo, né? Eu preciso realizar a identificação do meu tubo de coleta antes. Então, normalmente na requisição do exame já tem uma identificação, né? E aí, seja por uso de canetas de tubo, de marca-tubo, ou etiquetas, ou até código de barras, enfim, eu faço a identificação dos tubos de coleta anteriormente à coleta, né? E aí a gente finaliza o procedimento da coleta, né? Mas o procedimento da coleta, ele não termina no momento que eu coletei ali o sangue, tá? No caso, diferente, né, da medicina humana, né? No caso de pacientes veterinários, é preciso que a gente tenha um cuidado, né, com esse paciente. A gente precisa perceber se ele tá bem depois da coleta, né? Então a gente vai ver se ainda está saindo sangue, né, do vaso que a gente escolheu para coletar, né, do vaso sanguíneo, né? Então a gente vai ali, coloca um algodãozinho, coloca micropore, enfim, né? A gente olha, né, observa ver se tem a formação de edema, né, se tem a formação de algum roxinho ali. Muitas vezes dentro da sala de coleta tem freezers, né, ou frigobar, enfim, né, que tem aqueles gelos com gel que a gente pode utilizar ali para impedir, né, a formação desses edemas, né. A gente fica ali em torno dos 5 minutos enquanto a gente está ali homogeneizando os nossos tubos por inversão, conversando com o tutor, né, observando mesmo o nosso paciente, né, porque às vezes, como o procedimento de coleta é bastante estressante para o animal, pode ser que ele tenha uma crise convulsiva, né, ele pode entrar, ele pode ter um quadro de desmaio, enfim, né, alguma coisa ali, alguma crise, né, então a gente tem que estar observando o nosso animal, né, em alguns locais de coleta, eles até oferecem um pouco de, claro, dependendo da situação e do quadro clínico do paciente, né, oferecem um pouco de água, vão dando um pouquinho de água para o animal, para ver se ele, né, se ele ingere água. Nos casos de jejum prolongado, se oferece por vezes um pouco de comida pastosa, né, aos pouquinhos, né, ou enfim, um biscoitinho, enfim, um agrado, né, para que não seja tão traumático, né, o procedimento de coleta. E uma coisa importante que eu não comentei aqui sobre o procedimento da coleta é que além
das inversões, do número de inversões do tubo, eu não posso fazer inversão dessa forma, né, chacoalhando. Eu preciso fazer a homogeneização do meu tubo de sangue de forma bastante vagarosa, né? Fazendo com que todo o meu sangue, por exemplo, no caso das coletas de sangue, entre em contato com os aditivos, né? Ou, por exemplo, com o meu ativador de coágulo, né? Então, tudo isso, enquanto eu estou ali homogeneizando por inversão os meus tubos, eu estou observando o paciente, né? Bom, depois do procedimento da coleta, uma das coisas bastante importantes na minha rotina laboratorial é a seleção, né, e qualificação dos meus sistemas analíticos. Então, a confiabilidade dos resultados laboratoriais, ela está diretamente relacionada à qualidade dos métodos e os equipamentos que eu vou utilizar no meu laboratório, né? Então, com a evolução tecnológica, muitos dos exames eles passaram a ser realizados por equipamentos automatizados, né? O que antigamente se fazia de uma forma muito artesanal, com a evolução dos equipamentos, né? Como a gente já conversou, né? Através da evolução do controle de qualidade, ali a partir da década de 90, né? Surgiram muitos equipamentos automatizados que nos auxiliaram na rotina laboratorial, né? O que aumenta muito a precisão dos meus resultados, né? A redução da variabilidade dos resultados e a velocidade com que eu consigo ter um resultado, né? Então, isso acabou acelerando muito, né, a realização dos exames na minha rotina laboratorial, né? No entanto, ainda existem laboratórios bastante pequenos, né, que ainda utilizam técnicas manuais, né? Eu posso ter um laboratório pequenininho, vamos supor, eu tenho uma clínica e eu resolvo ter um laboratório pequeno de rotina, né, laboratorial para auxiliar meu clínico, né? Eu posso, né? E muitos desses laboratórios menores, eles não têm recursos para ter equipamentos de última geração, enfim. Então, eles utilizam ainda técnicas bastante manuais para realizar esses exames, né? Essas técnicas manuais, elas podem apresentar uma maior variabilidade e dependem mais da habilidade e da capacitação, né, do meu patologista clínico, mas não impedem em nada da realização desses exames, né? Por esse motivo, é fundamental implementar sistemas de gestão da qualidade, né, para garantir a padronização dos processos e a redução dos erros e uma maior reprodutibilidade dos meus resultados, né? Então a gente chama de sistema analítico todo o conjunto de procedimentos, equipamentos, reagentes e insumos necessários para realizar um exame laboratorial e gerar o seu resultado, tá? Então, a escolha de um sistema analítico, ele deve considerar, né, diversos fatores, né? Tanto técnicos quanto operacionais, tá? Entre os principais aspectos avaliados estão o princípio do método utilizado, né? Bom, eu vou fazer um hemograma, né? Qual é o princípio do método que eu vou utilizar? Eu vou utilizar um equipamento que utiliza citometria, ou seja, né, a morfologia celular e o volume da célula para identificar essas células, né? Qual é o princípio do método do meu analisador hematológico, por exemplo, né? Outra coisa a ser considerada é a qualidade e estabilidade dos meus reagentes, né? Bom, meu analisador ele vai utilizar um diluente X, né? Que ele tem um sal que precipita, né? E que precisa ser mantido a temperatura ambiente, né? Por exemplo, às vezes em algum lugar que tem uma temperatura muito rigorosa no inverno, acaba precipitando esses sais, né? Ou se passa muito da validade, ele acaba mudando a coloração desse diluente em função de uma mudança de pH, por exemplo, né? Então, todas essas questões devem ser consideradas no momento de eu escolher qual metodologia que eu vou utilizar, né, na minha análise, né? Outra coisa a ser considerada é a facilidade do uso do sistema, né? Não me adianta eu ter um equipamento super robusto, complexo,
que na hora de operar eu preciso desmontar praticamente o equipamento, ou ele não tem uma interface que seja user-friendly, né, que seja assim amigável, né? Então de nada me adianta ter um equipamento às vezes super robusto se eu não consigo operar esse meu equipamento, né? Outros aspectos a serem considerados é em relação à biossegurança, né? Por exemplo, se eu tenho que desmontar praticamente o meu equipamento, eu estou me expondo muitas vezes, né, a algum dano, algum risco, né? Então, tudo isso deve ser considerado no momento de eu escolher o meu sistema analítico, né? A geração de resíduos, né? Quanto de volume de diluente, por exemplo, esse equipamento precisa, né? O quanto resíduo isso gera, né? Eu também devo considerar o desempenho analítico do meu sistema, né? A disponibilidade de equipamentos, por exemplo, precisa de uma centrífuga, precisa, né? Quais outros equipamentos são necessários, né, para a realização do exame? A necessidade de treinamento da equipe, treinamentos constantes da equipe. Normalmente se faz treinamentos quinzenais ou mensais de toda a equipe, mesmo que ela trabalhe por anos na minha rotina laboratorial, é necessário treinamentos contínuos e frequentes de toda a equipe, né? A confiabilidade do meu fornecedor, né? Bom, eu compro reagentes de um laboratório, vou comprar reagentes de uma empresa que é muito mais barata, né? Bom, mas será que ele possui reagentes, por exemplo, ponteiras, enfim, insumos, né, que são adequados, né? O plástico que a gente utiliza ali, será que ele não tem nada que acabe sendo passado ou contaminando a minha amostra, né? Porque às vezes o barato acaba saindo caro, né? Então é importante que a gente tenha confiabilidade do fornecedor de reagentes e de materiais, né? E o custo operacional, né? O quanto, por exemplo, comprar um equipamento super robusto, o quanto isso vai acabar impactando no custo da minha análise, né? Bom, eu tenho uma rotina muito pequena, será que vale a pena eu comprar um equipamento bastante robusto, que demande de muitos reagentes, né? Quanto isso vai impactar no custo da minha análise, né? Às vezes a gente fazer procedimentos até mais manuais, de forma segura e bastante capacitados e treinados, são mais efetivos e geram menos custos do que a gente ter um equipamento super robusto, né? Então, tudo tem que ser levado em consideração no momento da escolha do sistema analítico, né? As análises desses fatores permitem, então, selecionar métodos que apresentem, então, boa precisão, boa sensibilidade e especificidade, né? De forma a garantir que os resultados sejam confiáveis para a prática clínica, né? E, levando em consideração o nosso sistema analítico, né, uma das coisas mais importantes dentro da rotina laboratorial é o controle de qualidade da água, né? Por quê? Porque muitos dos nossos reagentes utilizados na nossa rotina laboratorial, inclusive a lavagem de vidraria, se utiliza da água. Então, a água é um insumo extremamente importante no laboratório clínico, né? E influencia diretamente a qualidade dos resultados analíticos. Então, para garantir a precisão e a reprodutibilidade dos exames, a água utilizada ela deve atender padrões específicos de pureza, né, com baixos níveis de contaminantes. Então, por exemplo, quando a gente vai preparar reagentes, por exemplo, para análises bioquímicas, normalmente nos manuais, né, onde tem toda a descrição do procedimento, vai estar lá descrito qual é o tipo de água, né, e qual o nível de pureza dessa água, né, que a gente precisa utilizar. Então, a gente precisa considerar que a água que a gente tem no nosso laboratório, ela está sendo esterilizada ou descontaminada e que ela apresenta um nível de pureza adequado para o preparo dos meus reagentes, calibrantes e padrões, né? Para isso, a gente utiliza normalmente purificadores de água, né? Os purificadores, eles têm a capacidade de transformar a água potável, né, em água reagente, né? Porém, não basta apenas instalar o equipamento lá e, bom, já tenho minha água ultrapura aqui, né? Não.
É necessário a gente monitorar de forma bastante contínua a qualidade da água recebida da rede de abastecimento e verificar possíveis contaminantes, né? Então, eu vou contar aqui para vocês uma história, por exemplo, do local que eu trabalho agora, né? Eu trabalho atualmente com espectrometria de massas, né? E a gente precisa trabalhar com água nível LC-MS, né? Então, água ultra pura, tá? Água tipo 1. No prédio onde eu trabalho, nós compramos purificadores de água específicos e nós realizávamos o controle da condutividade da água, né, por bastante tempo. O que a gente começou a observar? Que a água, ela alterava a sua condutividade de forma bastante rápida, né? O que não é muito comum, porque a gente estava num outro prédio anteriormente e que demorava muito tempo para a condutividade ser alterada, né? Nesse prédio novo, em um mês, a água já não estava mais adequada, né? E aí a gente começou a investigar qual era o motivo disso estar acontecendo. E a gente foi para a água de abastecimento. A gente acabou identificando que, por exemplo, a caixa d'água do prédio, onde se tinha esse sistema de purificação de água, era uma caixa d'água de concreto. Então, ela acabava alterando toda a nossa água em função da quantidade de carbonatos, enfim, de vários contaminantes que tinham ali. Além disso, além da caixa d'água, também tinha a questão da água de abastecimento mesmo, né? Então, por exemplo, em algum momento foi aberto um hidrante na calçada e aí se verificou que a água que estava chegando ali era uma água bastante suja, né? Então, enfim, foi trocada a caixa d'água, se entrou em contato, né, com a rede de abastecimento para tentar melhorar, né, a qualidade de água que chegava lá no final do sistema. E a gente acabou instalando, antes dos nossos purificadores de água, um sistema de deionização com 3 filtros, né? Um filtro com maior porosidade, um com porosidade média, por fim carvão ativado, antes de entrar no meu sistema de purificação, que também tem um deionizador. Então, tudo isso para minimizar os impactos dentro do meu espectrômetro de massas, dentro do meu sistema, né? E inviabilizar os resultados das minhas análises. Então, foi necessário fazer um estudo de todo o contexto em relação à água, né? Então, a presença de íons, de matéria orgânica e de micro-organismos, ela pode interferir em reações químicas e comprometer os resultados dos exames laboratoriais, sim. Então, por isso que a gente tem que ter um controle bastante rígido em relação à água para as nossas análises laboratoriais, né? E quais são os tipos de água que se utiliza no laboratório, né? Então, no laboratório são utilizados diferentes graus de pureza da água, dependendo da aplicação, né? Então, por vezes, não há necessidade de uma água ultra pura, né? Uma água tipo 2 já é o suficiente para minha análise, por vezes, dependendo da análise, obviamente, né? Então, a água tipo 1 é também chamada água ultra pura, é a de maior pureza, né? E ela é utilizada em técnicas altamente sensíveis, como, por exemplo, biologia molecular, né? Então, por exemplo, eu tenho sistemas de purificação de água chamados miliquê, né? Que geram a água tipo 1, né? Ou água ultra pura, ou água miliquê, por exemplo, para utilizar na biologia molecular, ou na espectrometria de massas, ou na cromatografia líquida de alta eficiência, ou no preparo de reagentes críticos, né? Agora, nós temos um outro tipo de água, que é a água tipo 2, que normalmente é a água mais utilizada na rotina laboratorial veterinária, né? Que ela apresenta baixos níveis de contaminantes e é utilizada nos procedimentos de preparo de soluções tampão, de reagentes e de algumas etapas analíticas, né? Ela é uma água pura do ponto de vista microbiológico, né? Ela possui níveis reduzidos de contaminantes orgânicos e inorgânicos e coloides, contém alguma concentração de sais, né? Ela é produzida a partir de água potável ou de uma água reagente, obtida pela combinação tanto da destilação quanto da deionização ou da osmose reversa, né? E ela é utilizada, por exemplo, para lavagens em geral, para preparação de reagentes,
para soluções tampão, meios de cultura, para diluição da análise de sangue, né? Amostras de reagentes, na histologia, preparo de calibrantes e padrões, enfim, né? Já a água tipo 3, ela é obtida por uma destilação simples, osmose reversa ou deionização, né? Por troca iônica, né? E ela é geralmente utilizada para lavagem de vidrarias e preparos de meio de cultura, né? Ou é uma água utilizada, por exemplo, para alimentar banhos-marias, autoclaves, né? Ela é uma água já menos adequada para o preparo de reagentes e sim para alimentação de equipamentos, né? Como banhos-marias e autoclaves. Agora, como é que eu realizo o controle de qualidade da minha água reagente, né? Então, para garantir a qualidade da água reagente, é necessário monitoramento periódico de diferentes parâmetros, né? Entre os testes realizados, que a gente pode realizar na rotina laboratorial, estão a medição diária da condutividade e resistividade da água, que vão indicar a presença de íons, né? Além disso, eu posso realizar o teste de esterilidade, né? Pode ser realizado semanalmente, né? Especialmente para água de grau 1. É importante dizer também que quando a gente fala de água ultrapura, a gente não pode ter uma água miliquê, por exemplo, e estocar ela por um mês na geladeira, né? Não. A água ultrapura, a partir do momento que ela é coletada do meu purificador de água, ela precisa ser utilizada imediatamente no preparo do meu reagente. Eu não tenho como estocar água ultrapura, né? Se eu estoco, ela já não é mais água ultrapura. Então, eu vou utilizar a minha água ultrapura ali no momento do preparo do meu reagente. Eu não posso estocar por mais de uma semana, por mais de um mês, mesmo em geladeira, freezer, enfim. Não, tá? Eu posso realizar a medição do pH também da minha água, que pode indicar a contaminação por matéria orgânica ou por bactérias, né? Eu posso realizar análise de contaminantes orgânicos e também a avaliação da presença de sílica solúvel, tá? Todas essas análises em conjunto, elas permitem verificar se a água continua adequada para uso nas atividades laboratoriais. E daí qual a indicação, né? Eu vou comprar um condutivímetro, né, para realizar a análise da minha água. Ali eu tenho um exemplo do medidor multiparâmetro, tá? O ideal é que eu realize a análise da minha água diariamente, tá? Análise de condutividade, resistividade e pH. Diariamente eu faço essa análise e o registro. É importante que se registre, tá bem? Num livro, enfim, em algum documento eu registro esses parâmetros da qualidade da água. O teste de esterilidade da minha água eu devo fazer uma vez por semana, de forma semanal, tá? Através da contagem de colônias, certo? Já a determinação de substâncias orgânicas ou de sílica solúvel, eu posso fazer essa determinação mensalmente, né? Existem empresas que fazem, que elaboram laudos e que fazem análise de água. Aliás, existem empresas que fazem análise de esterilidade também, tá? Eu posso encaminhar a minha água, né? Receber o laudo para entender se a minha água está de forma adequada, né? Uma coisa importante a falar é que existem comercialmente disponíveis vários purificadores de água, tá? Até chegou um momento no laboratório que nós tínhamos um destilador, né, que é um equipamento bastante antigo, né, e que utiliza um volume muito grande de água para produzir água destilada, né, água tipo 2. Então, o que acontecia? Ele quase, para produzir 1 litro de água, ele consumia 10 litros de água, tá? Então, para cada 1 litro de água destilada, tipo 2, ele consumia 10 litros de água de abastecimento, tá? Então, isso leva a uma perda, né, uma questão ambiental, né, de desperdício, né? Então, ele não era um equipamento interessante. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a buscar alternativas, e aí encontraram um equipamento que parecia uma chaleira, assim, que era dizia ser um destilador de água. Mas, na verdade, ele não era. Então, é importante que a gente tenha conhecimento sobre os equipamentos voltados para a purificação de água. A gente tem várias
marcas, a gente tem Veolia, a gente tem Thermo Fisher. Claro que depende do custo, né, dos equipamentos, né? Mas é importante a gente atentar para a qualidade do purificador de água e para saber se realmente ele é um purificador de água, né? Porque, por exemplo, esse que foi comprado uma época para o laboratório era, na verdade, uma chaleira que aquecia a água, né? E aí evaporava a água e essa água evaporada é que era a água, em teoria, estéril, né? E pronta para uso, né? Água tipo 2, mas na verdade não era só uma água aquecida, né? Então, é importante que a gente tenha conhecimento, né? Sobre o equipamento, sobre o procedimento de purificação da água, seja osmose reversa, né? Através de filtros, ou destilação, ou deionização. A gente precisa entender como é que é o funcionamento do equipamento de purificação da água. Bom, e aí a gente vai pensar e vai conversar sobre o controle de qualidade de reagentes, né? Os reagentes utilizados no laboratório, eles devem ser selecionados com cuidado, considerando a sua compatibilidade com a metodologia utilizada e com o tipo da amostra analisada, né? Reagentes que são inadequados, contaminados, eles podem gerar interferências nas reações químicas e comprometer os resultados analíticos, né? Além disso, todos os reagentes utilizados nos diagnósticos devem possuir um registro de regularidade junto à Anvisa, conforme a legislação vigente. Então, a gente precisa observar no nosso manual dos nossos reagentes se esse reagente ele é aprovado junto à Anvisa, certo? O laboratório também deve manter um controle bastante rigoroso sobre o estoque, o armazenamento, o lote e a validade dos reagentes, certo? Garantindo a rastreabilidade e a segurança nos procedimentos laboratoriais. Então, a escolha dos reagentes deve considerar a finalidade do uso, sendo compatível tanto com a metodologia que eu estou utilizando quanto a amostra, né? De forma a evitar interações que possam interferir nos resultados analíticos, né? E eu preciso fazer o registro efetivo disso, eu preciso ter um caderno, né, onde eu registre quando que chegou aquele reagente, qual é a validade, qual é o lote, né? Qual foi a água utilizada no preparo, né? Eu preciso manter um registro disso. E como armazenar os reagentes e os insumos no laboratório clínico veterinário, né? Os reagentes e os insumos, eles devem ser armazenados de forma adequada, né, para preservar tanto a sua estabilidade quanto também para evitar contaminações. De modo geral, se recomenda manter as embalagens originais, né, os rótulos originais, as caixas, enfim, em um local seco, né, protegido da luz e longe de fontes de calor, sempre respeitando as temperaturas recomendadas pelo fabricante, certo? Então, recebo uma caixa de um reagente, né, e observo, bom, esse reagente aqui está me dizendo que eu tenho que manter menos 20. Eu coloco imediatamente no freezer, né? Eu recebi um reagente, está dizendo aqui, que é mantida a temperatura ambiente, 25 graus. Estou no verão de Porto Alegre, 41 graus. O que eu preciso fazer? Eu preciso manter num armário refrigerado, né? Eu não posso manter a temperatura ambiente, eu preciso manter então meu ar-condicionado o tempo inteiro ligado, né, a 25 graus para manter a temperatura do meu reagente, certo? Quando as soluções são preparadas ou alicotadas no laboratório, é essencial, né, utilizar vidrarias que estejam limpas e secas, né? Que possam ser fechadas hermeticamente. Eu não posso preparar minha solução num balão volumétrico e deixar ali para sempre, né? Eu preciso colocar em algum frasco que tenha uma tampa de rosca, né? Que me permita fechar hermeticamente o meu frasco contendo a solução, né? Além disso, todas as soluções preparadas, né, na minha rotina laboratorial, elas devem ser rotuladas corretamente e armazenadas nas condições indicadas pelo fabricante, né, mantendo os registros do processo de preparo e do controle de qualidade realizado. Então, eu preparei o meu reagente, eu preciso rotular, eu preciso identificar qual é o reagente, qual é o lote, como foi o preparo,
identificar o meu nome como uma pessoa que preparou o reagente, qual a validade desse reagente, né? E a rotulagem adequada é fundamental para garantir a segurança e rastreabilidade correta na utilização dos reagentes. Então, o rótulo ele deve conter informações como o nome do meu analito, qual a minha concentração, os componentes da solução, né? O fabricante, o número do lote, a data de preparo, o prazo de validade, quem foi o responsável pelo preparo e as condições de armazenamento. Também devem constar as informações relacionadas aos riscos à saúde e à segurança, né? Garantindo que quem esteja trabalhando ali na minha rotina laboratorial saiba como manipular corretamente cada um dos reagentes. Então, é imprescindível que a gente conheça as famosas FISCP, né? As fichas de segurança, de acordo com o reagente químico que a gente está trabalhando, né? E nessas fichas, normalmente, nós temos pictogramas indicativos do risco de um produto químico, né? Então, ali embaixo, eu trago como se fosse um modelo de um rótulo, onde a gente tem ali o logo do laboratório, o nome do analito, o fabricante, né? Ali apresenta, por exemplo, o diagrama de Rommel, né? Onde vai ser indicado qual o risco desse produto químico, qual a concentração, quais são as informações em relação ao armazenamento, né? Fórmula química, dependendo do caso, da data, validade, enfim. Tudo isso deve constar no rótulo. Não basta apenas colocar lá salina 0,9%. Não, eu preciso colocar quando foi preparada, quando foi alicotada, qual a validade, né? É importante essas informações. E aí, falando no diamante de Rommel, né? Ele é um sistema de identificação dos riscos amplamente utilizado em laboratórios ao longo de todo o mundo, né? E ele apresenta 4 áreas coloridas que indicam os diferentes tipos de perigo, né? Então, por exemplo, em azul a gente tem os riscos associados à saúde, né? E aí ele tem o indicativo, por exemplo, de 0 a 4, né? 0 é o material normal, tá? O 1 é o risco leve e o 2 indica perigoso, o 3 muito perigoso e o 4 indica letalidade, ou seja, mortal, né? Aí nós temos em vermelho a inflamabilidade, tá? Então 0 não queima, tá? 1 acima de 93 graus, né? Abaixo de 93 graus se torna inflamável, né? Abaixo de 38 graus é inflamável e o 4 ali abaixo de 23 graus é inflamável. Então, ele vai indicar a inflamabilidade. Quanto maior o número, o grau, né? 0 a 4, maior o risco e menor a temperatura que esse reagente, ao ser exposto, se torna inflamável, certo? Em amarelo, nós temos o risco relativo à reatividade, tá? E aí ele diz, ele vai ter uma sigla, né? O W não misture com água, o COR é corrosivo, ALK alcalino, né? Base, ACID é ácido, OX oxidante, né? E em branco nós temos os riscos específicos, tá? De 0 a 4 também. 0 representa um reagente estável, 1 instável se aquecido, o 2 reação química e assim por diante. O 4 pode explodir. Então é importante que a gente tenha conhecimento do que significa esse pictograma, né? Para entender quais são os riscos que a gente está se expondo, né? Outro sistema importante de classificação de riscos é o sistema GHS, o Global Harmonized System, que utiliza pictogramas padronizados internacionalmente. Esses símbolos indicam perigos físicos, riscos à saúde e riscos ambientais associados a substâncias químicas. A utilização desses pictogramas, ele facilita a identificação rápida dos riscos, contribuindo para a segurança ocupacional e prevenção de acidentes laboratoriais. Então, diferente do diagrama de Rommel, né, que precisa de um conhecimento sobre as cores, sobre qual o nível do risco, né, de 0 a 4,
O sistema GHS, ele é um sistema já amplamente difundido de forma mundial, né? Inclusive, a gente percebe isso, esses pictogramas, atrás, por exemplo, de caminhões de combustíveis, né? Com um símbolo, por exemplo, de explosivo, de inflamável, enfim, né? Então, esses são sistemas que são mais comumente conhecidos, né, pela gente na rotina laboratorial. E aí, ali nós temos riscos físicos, né, como, por exemplo, explosivos, inflamáveis, oxidantes, gases comprimidos, né, corrosivos a metais, como também riscos relacionados à saúde, né, como, por exemplo, a toxicidade aguda, né, corrosão da pele, né, irritação da pele, né, ou quando ele oferece um risco por aspiração, e também riscos ambientais, certo? Por fim, é importante compreender a diferença entre calibradores e controles, que são fundamentais no controle interno da qualidade da minha rotina laboratorial. Então, um calibrador, ele possui uma quantidade conhecida de um determinado analito, né? Essa informação, ela é utilizada pelo meu equipamento para calcular o fator de calibração e servir como uma referência para determinar os resultados das amostras analisadas. Já o meu controle ou o meu padrão, ele é um material preparado com uma matriz biológica que contém concentrações conhecidas de analitos, geralmente em níveis fisiológicos, né? Em que eu consigo analisar o resultado dentro de valores de referência. Ele é usado para verificar a precisão analítica do sistema e detectar possíveis desvios de calibração, garantindo que os resultados obtidos pelo laboratório sejam confiáveis. Então, os resultados, tanto do calibrador como do meu controle, eles podem ser utilizados para as análises do controle de qualidade interno, por exemplo, utilizando os gráficos de Westgard, que vocês já viram na aula com o professor Anderson, né? Então, esses valores, normalmente, vou usar aqui como exemplo, por exemplo, eu vou fazer uma análise bioquímica, né? E aí eu vou usar a marca, por exemplo, Labtest, apenas a título de exemplo, tá? Os reagentes da marca Labtest, normalmente eles vêm com os reagentes que a gente prepara, por vezes, né, a necessidade de preparar o reagente, mas eles também vêm com um frasco de calibrador e um frasco de padrão. Normalmente o calibrador e o padrão eles vêm de forma liofilizada e a gente precisa utilizar uma água, né? E aí a gente já conversou sobre água reagente, né? Para preparar tanto o calibrador quanto o meu padrão. Uma alternativa, por exemplo, para o meu padrão é utilizar amostras da minha rotina, né? Então vamos supor que o kit que eu estou utilizando ele não venha com um padrão, mas eu posso sim ter um padrão em que eu utilizo um pool de amostras que eu recebo na minha rotina. E aí eu faço diversas análises, né? 20 análises, 30 análises, vou ter minha média, calculo o meu desvio padrão, determino o meu erro, e aí eu posso ali cotar esse pool de amostras e utilizar como padrão para determinar se os resultados que eu estou liberando naquela data são resultados precisos, né? Bom, e quando eu utilizo o meu calibrador e quando eu utilizo o meu padrão? É importante, antes de iniciar qualquer rotina laboratorial, se calibrar o equipamento. Então, eu chego no meu laboratório, eu vou ligar meu equipamento, eu vou esperar um tempo, e aí eu vou realizar a calibração do meu equipamento para eu determinar o meu fator de calibração que vai ser usado em todos os resultados dos meus exames. É preciso também que eu realize a análise do meu padrão e que eu faça análise do meu controle de qualidade interno. Eu preciso verificar se o valor do meu padrão está dentro, né? Dentro de um erro admissível, né? Então, eu vou fazer a análise do meu padrão e vou realizar a análise dos gráficos de Westgard para ver se o valor do meu padrão ele está dentro, né? E depois de eu fazer a análise do meu padrão, aí sim eu posso começar as análises das minhas amostras. Mas eu vou fazer 10, 20, 50 amostras e esqueço de passar o padrão de novo? Não. É necessário que eu determine dentro da minha rotina, conhecendo a minha rotina laboratorial, de quantas em quantas amostras será necessário eu
fazer a análise novamente do meu padrão para eu determinar se o meu equipamento ainda segue calibrado e se os meus resultados se encontram de forma precisa e reprodutíveis. Então, para isso é necessário que eu determine, bom, a cada 10 amostras, né, em triplicata ou em duplicata, eu vou utilizar o meu padrão para ver se o meu equipamento ainda se encontra calibrado. Então, para isso que serve um calibrador e um controle ou padrão, certo? Então, encerro aqui a terceira aula, né? E me coloco à disposição para eventuais dúvidas que possam surgir. Até a próxima, pessoal!